O meu nariz entope toda vez que eu me deito. Renato, o que é que está acontecendo? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha respiração quando eu vou me deitar? Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre dicas práticas para você colocar mesmo aí em prática no seu dia a dia e tentar melhorar a sua respiração na hora de que você for se deitar, na hora que você for dormir. Realmente, os sintomas da obstrução nasal é uma queixa comum e que geralmente piora quando o paciente se deita, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. O nosso canal já está crescendo a cada dia, cada vez mais. Somos mais de 230 mil inscritos, mais de 16 milhões de visualizações. Então, se for um assunto do seu interesse, se inscreva em nosso canal e ative as notificações no sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui direto. Eu separei aqui algumas dicas práticas para realmente você melhorar a sua respiração quando você vai se deitar. Primeira coisa é você entender, Renato, por que o nariz piora, entope quando a gente se deita, tá? Isso é muito comum, principalmente nos pacientes que têm rinites, sinusites, desvio de septo, pólipos nasais. Enfim, por que acontece? Quando a gente se deita, o sangue vai mais para a cabeça. E aí, indo para a cabeça, ele vai escolher o local onde está mais inflamado, que geralmente é o nariz nos pacientes que têm rinites e sinusites. O nariz está mais inflamado e aí vai acumular mais sangue nesse nariz, consequentemente vai obstruir. É nesse momento, meus amigos, que aqueles pacientes que exageram no uso daqueles vasoconstritores utilizam mais. O paciente entope, deita, entope, e aí ele vai lá naquele remédio que desentope, Nelsoro, Naridrim, Afrin, Aturgil, Frenal, enfim, tem vários. Eu não recomendo você utilizar essas medicações por conta do efeito rebote, porque depois eles pioram, mas é nesse momento em que os pacientes mais utilizam. Então, sabendo disso, da causa, né, o mais indicado é você tratar a causa, porque se você, por exemplo, tira essa inflamação do nariz, você vai deitar e o sangue não vai se concentrar no nariz, consequentemente não vai entupir. Simples assim, tá certo? Mas vamos lá, seguindo aqui as dicas, no caso, para você colocar hoje mesmo aí em prática, antes de você se deitar. Primeira coisa que eu recomendo é lavar o nariz com soro concentrado. Renato, soro concentrado não é o fisiológico? Sim, pessoal, você pode utilizar o fisiológico, certo? Mas se você tiver uma queixa de muita congestão, muitas vezes o concentrado vai te beneficiar mais. Qual é o concentrado, Renato? Existe, por exemplo, no mercado, alguns soros de concentração 2 e 3%. Por exemplo, existe o Maresis 2%, existe o Rinossoro 3%, existe o Hipersinus 3%. Então, são algumas opções que de soro concentrado. Por quê? Esse soro concentrado tende a limpar mais, a dar um alívio, vai te dar uma sensação de alívio maior, tá? Então essa é a primeira dica. Segunda dica que eu coloquei aqui é inclinar um pouco o seu colchão e não o travesseiro, tá, meus amigos? Então, se você inclinar um pouquinho o seu colchão, vai te beneficiar primeiro do refluxo, né? Que só isso aí já seria um benefício. Mas também vai fazer com que o sangue não vá muito para a cabeça. Se você inclina um pouquinho, o sangue vai lutar um pouco para chegar até o nariz. Então isso melhora a congestão nasal. Então essa dica é muito interessante. A terceira dica que eu coloquei aqui é em relação ao desvio de septo nasal. Se você for um paciente que sabidamente tem um desvio de septo nasal, eu sempre recomendo você se deitar para o lado do desvio. Por exemplo, Renato, eu tenho um desvio para o lado esquerdo, então durma para o lado esquerdo. Tem um desvio para o lado direito, vocês na tela estão me vendo no lado contrário. Tem um desvio do lado direito, durma para o lado direito. Por quê? Porque quando a gente dorme, por exemplo, para o lado esquerdo, o sangue tende a descer para essa narina e ela vai geralmente entupir. Então, se for para entupir, prefira entupir o lado do desvio, que é o lado que já está mais fechado. Então, sempre escolher o lado do desvio de septo. Essa dica aqui é muito interessante nos pacientes que têm desvio de septo nasal, tá bom? Outra dica, meus amigos, é em relação à rinite, né? O paciente que tem rinite não tem outra coisa a se fazer a não ser controlar. Então, tratar a rinite alérgica é mandatória nos pacientes que estão com rinite descontrolada.
Se sua rinite estiver descontrolada, toda vez que você for se deitar, o seu nariz vai obstruir, tá bom? Outra recomendação é em relação aos ventiladores, né? Muita gente tem dúvida, me pergunta, Renato, ventilador pode ou não pode? Pessoal, pode, né? Pode usar o ventilador, contanto que o ambiente esteja limpo, o próprio ventilador esteja limpo e o vento do ventilador não pode ficar parado para você. O seu nariz não vai suportar aquele vento, muitas vezes até seco ali na sua região, parado direto no seu nariz. Eu costumo até dizer que até o paciente que não tem rinite nem sinusite vai sentir mal, vai se sentir ruim. Então assim, pode usar o ventilador, coloca ele girando ou então direcionado para uma parede para circular o ar. Então essa é uma recomendação. E a outra, a próxima recomendação é em relação ao ar-condicionado. Renato, qual o melhor ar-condicionado, ventilador? Enfim, pessoal, o interessante isso vai variar caso a caso, vai de paciente para paciente, tá bom? Então, por exemplo, o ar-condicionado, qual é a dica? Primeiro, evitar baixas temperaturas, ou seja, colocar ali por volta de 23, 24 graus é o ideal, certo? Agora, a principal é a seguinte, a brisa do ar, o seu nariz não pode sentir. Então você não pode colocar o ar-condicionado vindo direto no seu nariz, porque senão aquilo vai dar uma reação, vai dar uma inflamação, seu nariz vai entupir instantaneamente, tá? Então o que é que você faz? Coloca o ar-condicionado para cima, para baixo, ou rolando para cima e para baixo. O que não pode é o seu nariz passar a noite toda sentindo aquela brisa do ar no seu nariz, tá certo? Agora, claro, além dessas dicas, tem a recomendação da limpeza, né, da manutenção do ar-condicionado, tá? A limpeza ali do filtro, aquela limpeza mais profissional, tem que ser feita a cada 6 meses, a depender da quantidade de uso do seu caso, ou de acordo com a orientação do fabricante. Então, não esqueça desse detalhe, essa limpeza, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu não posso deixar de mencionar aqui, por último, a última dica, para você realmente, se você estiver sofrendo com essa obstrução nasal, seja deitando, seja em situação normal, recomendo fortemente procurar o otorrino para avaliar melhor esse nariz, saber se você tem desvio de septo, saber se você tem pólipo, saber se você tem rinite, sinusite, enfim, para quê? Para tratar, tirar essa inflamação, para você for se deitar sem preocupação nenhuma, tá bom? Então foi isso, esse foi mais um vídeo falando sobre as rinites, sobre as sinusites quando você deita, principalmente, e não esquecer também da questão do ronco e da apneia, não é isso, meus amigos? Porque o nariz, quando entope, tende a piorar tanto o ronco como a apneia do sono. Lembrando que a apneia e a hipopneia são fatores que prejudicam a qualidade do teu sono, ou seja, você vai dormir, mas não vai descansar. Mais um motivo, esse é mais um motivo para você melhorar a sua respiração durante o sono. Então é isso, foi mais um vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça, se for um assunto do seu interesse, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo inédito aqui na área da otorrino. Abraço pessoal, até mais!